E daí, pessoal, dando continuidade ao pânico, nós vamos trabalhar aí o diagnóstico. O diagnóstico é feito de exames físicos e avaliação psiquiátrica. É avaliado os sintomas, situações que podem ter desencadeado intenso estresse, medos e preocupações e se há abuso de substâncias. Recomenda-se que a primeira avaliação psiquiátrica seja acompanhada por uma pessoa de confiança do paciente e que tenha presenciado as crises para que possa auxiliar no relato e explicação do caso. Então, aí, né, a princípio, o diagnóstico é exame físico e avaliação. Né? O paciente vai contar o que sente com relação aos ataques, né? Antes dos ataques. Tem muitas pessoas, quando eu falo em ataque de pânico, pessoal, são as crises de pânico, tá certo? Tem pacientes que são diagnosticados, né, que tem uma hipótese diagnóstica de pânico, que eles sentem que vão ter um ataque de pânico, tá? Seriam os pré-sintomas do ataque de pânico. Então, eles se reconhecem que o medo está exacerbado demais e daí eles começam o ataque. Alguns, como eu falei para vocês, ficam inconscientes, não são todos, mas alguns eles ficam inconscientes durante o ataque de pânico e não sabem contar na íntegra o que é que acontece. Por isso, daí a importância de alguém que já tenha presenciado essas crises para que possa relatar ao psiquiatra. O ataque de pânico, né? É um período distinto de intenso temor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas desenvolveram-se abruptamente e alcançaram um pico em 10 minutos. Então, daí a questão de o paciente com pânico ele não saber a causa do medo, ele não saber onde ele vai ter um ataque, quais são os possíveis locais dele ter um ataque, porque é abruptamente e em 10 minutos aí ele realmente tem a fase mais intensa do ataque e depois, né, tem os sintomas mais intensos aí e depois esses sintomas vão minimizando até que o paciente sai do ataque, tá? Então, 4 ou mais desses sintomas estarão presentes no ataque de pânico. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar ou sufocamento, sensações de asfixia, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio, tá? Aquele que eu falei para vocês, alguns desmaios, não são todos. Desrealização e despersonalização, que é aquilo que nós vimos nos conceitos básicos, né? Desrealização, quando eu não sei a minha realidade, não sei onde estou, não me lembro. Durante o ataque, não me lembro onde estou. Depois do ataque, não me lembro o que aconteceu, né? Muitas vezes posso não lembrar as pessoas que estavam comigo, não conhecer as pessoas assim que o ataque passa, e despersonalização, não se reconhecer, tá? Medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer, calafrios e ondas de calor, tá? Então, esse diagnóstico, né, do ataque de pânico, ele vem aí com relação a 4 ou mais desses sintomas descritos pela pessoa durante o ataque ou se essa pessoa vem realmente a desmaiar por quem presenciou essa crise, ok? E daí, pessoal, nós temos o ciclo do pânico. Então, eu quero que vocês vejam esse ciclo de duas formas. Primeiro, com relação à ansiedade normal, nossa normal, que seria esse círculo, essa circunferência aí, né, que nós temos aqui no meio, certo? Então, vou começar aqui pelo cérebro do lado esquerdo. Então, tem aqui, o cérebro capta o sinal de perigo, tá? Aí aqui a setinha vem,
e ordena o corpo a se preparar para o perigo. O corpo produz ideias e sensações de medo e ansiedade, que são os sintomas. E seus sentimentos entendem os sintomas como perigosos e daí recomeça o ciclo, tá? Então, veja nesse pequeno ciclo aqui que é a nossa ansiedade normal. O cérebro interpreta algo como perigoso, tá? O nosso corpo ele vai entender como perigo, vai produzir sensações, né, de medo e ansiedade, que é a sudorese, que são as palpitações, que são os tremores, tá? E meus sentimentos entendem os sintomas como perigosos. E volta e fica esse ciclo aqui. Só que quando eu percebo que o perigo passou, tá? Então, o que é que acontece? O cérebro não ordena mais nada, o meu corpo não produz mais resposta, e daí eu estou toda bem. Aí vamos falar da ansiedade patológica, que aí engloba todo o ciclo do pânico. Aí vem para essa primeira seta aqui de cima. Tudo começa com você agindo normalmente. A pessoa realmente está normal. Ela não vê nada à sua volta para que o cérebro perceba um perigo. Então, aqui. Então, seus órgãos sensoriais percebem um possível perigo. Veja que já é o sensorial, mas na realidade, no ambiente externo, não tem nada para que ela sinta o medo, para que ela fique ansiosa. Tá? Na realidade, ela já tem essa ansiedade patológica e essa resposta psicológica aí dos órgãos sensoriais só tendem a aumentar. Aí o cérebro ordena que o corpo se prepare, lutar ou fugir. Aí daí vem, para o corpo produz ideias e sensação de medo e ansiedade, que são os sintomas, que é a sudorese, a palpitação, a sensação de desmaio, dor no tórax, dor abdominal, fraqueza nas pernas, né? 4 ou mais daquelas que nós vimos. Seus sintomas entendem, seus sentimentos entendem os sintomas como perigo, o cérebro capta o sinal do perigo e daí recomeça todo o ciclo, ok? Quando você percebe suas manifestações corporais como uma ameaça, sua mente reage produzindo respostas de ansiedade. Daí mais manifestações corporais aparecem e o ciclo continua, tá? Então eu começo a aumentar minha ansiedade muitas vezes com relação ao pânico, eu não sei por que é que eu estou mais ansiosa, e daí, né, o meu corpo, o meu psicológico vão responder a esta minha ansiedade. Com relação ao tratamento, o principal objetivo do tratamento do pânico é reduzir o número de crises, assim como sua intensidade e recuperação mais rápida. As duas principais formas de tratamento por meio de psicoterapia e medicamentos, além da família para apoiar, tá? Então, na realidade, o tratamento é diminuir as crises, tá? Que uma pessoa com pânico ela pode viver normalmente se ela tiver aí o controle das crises. Só que quando ela está em crises, realmente essas crises são inúmeras e são sucessivas aí, né? Uma próxima da outra. Quando a pessoa com transtorno do pânico tiver em estado de estabilidade, de manutenção ou estabilidade, né? Aí essas crises vão ser menos frequentes, tá? E também a questão que o tratamento visa também que essas crises durem menos tempo. Ok? Então, a gente precisa aí da psicoterapia, da medicação e da família, a tríade que nós estamos falando, né? Desde que começamos os transtornos. A psicoterapia é geralmente a primeira opção para o tratamento de pânico, mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental, que é o TCC.
ela poderá ajudar o paciente a entender os ataques de pânico, a como lidar com eles no momento em que acontecerem e como ter uma vida cotidiana normal sem medo de ter um novo ataque, tá? Então, a psicoterapia ela vai trabalhar em cima do que sinto, o que faço, o que penso, tá? O que eu sinto antes de começar o ataque. Então, o meu corpo ele vai mostrar que eu vou, né, ter um ataque de pânico, uma crise de pânico. O que é que eu vou fazer para me controlar? Tá? O que é que eu vou pensar? Ok? A psicoterapia, mais especificamente o TCC aí, ela vai ajudar nisso aí, a controle dos ataques, a controle das crises. Porque com relação ao controle da ansiedade, ela sempre vai viver ansiosa, porque ela tem um transtorno de ansiedade, que é o pânico. O medicamento para acalmar os efeitos físicos provocados pelo desequilíbrio bioquímico, né, a questão aí dos neurotransmissores, antidepressivos e ansiolíticos, tá? Lembrando que os ansiolíticos, eles não podem ser usados, aliás, nenhum medicamento pode ser usado juntamente com álcool, mas principalmente os ansiolíticos, eles não podem ser usados e ingerir álcool, né? Porque a gente já viu, quando a gente viu psicofarmacologia, que os efeitos que o álcool provoca, o ansiolítico também provoca, e o paciente pode entrar em coma. Com relação aos cuidados de enfermagem, a enfermagem deve ter uma conduta que auxilie na melhora da condição de vida, tanto do paciente quanto de sua família, tá? Porque a família também, né, vai ficar naquela ansiedade. Será que ela vai ter pânico nisso? Será que ela vai ter um ataque agora? Será que ela vai ter um ataque lá na festa? Será que eu posso deixar ela sozinha em casa se ela tiver um ataque? Certo? Então, deve ainda ajudá-lo a adaptar-se à nova condição, oferecer ajuda para que o paciente se reintegre na sociedade e garantir a adesão do mesmo ao tratamento. Então, a gente tem que cuidar aí, né, da medicação desse paciente, tem que orientar o paciente e a família e tem que ajudá-lo a ser reinserido na sociedade, né? Que é o principal objetivo aí dos tratamentos de transtorno mental. Reinserção social. Então, para isso, nós devemos estabelecer relação de confiança com o paciente, né? Ele tem que ter um rapport, que é confiar no profissional, né? Paciente confiando no profissional. Ajudar ao cliente a entender meios positivos para atender suas necessidades emocionais, tá? Então, ele reconhecer que ele vai ter uma crise, não deixar o paciente que suas queixas são infundadas, tá? Na realidade, esses medos, né, ele deve expressar, certo? Ele deve aprender a expressar esses medos. Mostrar-se atento ao que o paciente sente quando este o expuser. Então, eu tenho que escutar o meu paciente e trabalhar com o meu paciente em cima desses medos de agora, tá? Se ele tiver outros medos outro dia, a gente tem que trabalhar. Então, a gente sempre tem que estar trabalhando esses medos e fazer com que eles exponham esses medos. Identificar a causa do transtorno, que no caso aqui a causa seria do neurotransmissor, seria a questão genética, tá? Auxiliar o cliente a encontrar meio de lidar com a ansiedade e o pânico, que seria a questão aí do controle, que é o que o tratamento visa. Evitar tocar no cliente sem aviso, pois ele pode perceber isso como algo ameaçador, né? Isso aí nós já vimos em urgência e emergência, a gente nunca pode estar tocando no paciente sem avisá-lo e sem necessidade. Auxiliar nas necessidades de autocuidado quando solicitado pelo paciente, sempre encorajando sua independência. Medicação conforme prescrito, e quando um paciente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada é a da proteção, tanto individual quanto coletiva, e deve-se tentar conversar, acalmar, né? Faltou o L aí, pessoal. Procurar um entendimento com ele, ok? Então, nós devemos realmente ensinar o paciente a se autocuidar, a ter independência,
E, né, a sua família, nós devemos ensinar a questão de proteção, né, de conversar com o paciente e de muitas vezes nem só em extremas necessidades, mas se não precisar deixá-lo sozinho, não deixar, ok? E daí a gente vai juntar com transtorno afetivo bipolar e toque, e daí nós vamos passar uma atividade para vocês desses três transtornos, tá? Bons estudos e fiquem em casa. Beijo.